mistério da vaca vermelha, que é o que estamos estudando esta semana. Por isso chamamos a aula de hoje de A Vaca Vermelha está voltando. A vaca vermelha volta. Porque sobre esse tema da vaca vermelha falei há um tempo atrás, quando mencionei a notícia da novilha vermelha contra a novilhinha vermelha encontrada no Texas e levada para Israel. Até agora só tem isso, uma vaca vermelha sendo criada em Israel que possivelmente atende às exigências da Torá para o tema que nos ocupa hoje em nossa discussão. Trata-se do sacrifício de uma vaca totalmente vermelha, um bezerro totalmente vermelho, intacta, que não tenha sido usada para nenhum tipo de tarefa, nenhum tipo de trabalho. Uma vez encontrada essa vaca vermelha, totalmente vermelha, ela precisava, o que a gente estava a ser incinerada e usar suas cinzas para a purificação das pessoas que tiveram alguma proximidade ou contato com o corpo humano morto, com o objetivo de purificá-lo ritualmente, acima de tudo, para que ele pudesse entrar no templo. E isso é importante para todos, especialmente para os que servem o templo, que não podiam operar sem esse tipo de purificação de água misturada com a cinza da vaca vermelha. O desafiador do preceito é que as pessoas que preparavam as águas com as cinzas da pará do mar, da vaca vermelha, para a purificação, elas mesmas se impurificavam ao prepará-la. Aquele que preparava a água da purificação, uma vez preparada, ele mesmo também se tornava impuro, né? Ritualmente falando. Então, aqui está o desafio, metaertamei versus metamei teorim. Aquele que purifica os que são ritualmente impuros, enquanto também torna impuras aquelas envolvidas no processo de tara. Então, por que isso acontece? Como? Como você me explica que eu estou chegando? Eu preparo as águas de purificação para que você possa se purificar, entrar no templo, e ao fazer isso, eu me torno impuro. Como isso acontece? Não tem uma resposta lógica. E é exatamente esse o significado desse tipo de mandamentos, identificados como hoc em singular ou hukim em plural, e que traduzimos como decretos meta-racionais. Decretos meta-racionais. Ou seja, preceitos meta-racionais. Quer dizer com isso que vão além da razão. Não porque sejam irracionais, mas porque superam a nossa lógica. Para entrar no mundo dos mistérios do Hashem, disse-se que durante todo o tempo que durou, ou a peregrinação no deserto, apenas uma. E então, durante toda a história de Israel, até a destruição do segundo templo, ou seja, por cerca de 1.300 anos, foram encontrados há 1.300 anos apenas 8 vacas vermelhas que reunissem as exigências da Torá. A soma das duas nos dá um total de 9 vacas vermelhas em toda a história. Por que isso é tão importante? Porque temos uma tradição que diz que quando aparecer a 10ª vaca vermelha, o 10º vaca vermelha será para o tempo da revelação de Messias ben David, de Messias ben David. Pense nisso. Hashem criou o mundo, criou os céus, criou a terra, né? Cada mitzvah
que um filho ou filha de Israel cumpre, dá significado ao mundo de Hashem, contribui para o cumprimento da criação. O que pensaria se alguém pudesse entender o funcionamento preciso e a mente precisa de Hashem? Vou repetir essa pergunta para você. O que aconteceria se alguém pudesse entender o funcionamento preciso e a mente precisa de Hashem? O perigo seria que poderíamos cair no erro de pensar que também poderíamos criar mandamentos como os de Hashem. Como os de Hashem. E este é exatamente o pensamento errado por trás do pecado do bezerro de ouro. Quando os filhos de Israel viram que Moisés não voltava da montanha, que seguiam a presença do Eterno, que possivelmente havia sido levado às alturas para receber visões de Deus, desejaram criar seu próprio intermediário. Quem seria agora o líder intermediário que tomaria as revelações de Deus e nos arrastaria para baixo para sabermos como seguir nosso caminho até a terra prometida? Então, eles criaram seu próprio Messias, criaram seu próprio ungido, criaram seu próprio intermediário, o bezerro de ouro, e os resultados foram trágicos. Os resultados foram trágicos para Israel. Poderíamos dizer que, de certa forma, seu objetivo, bem, foi de boa intenção, mas o desejo deles de criar seu próprio intermediário e rejeitar o enviado por Deus, porque ele demorava e não voltava, resultou em muitos outros desvios do caminho de Hashem. E as consequências desse erro, nós sentimos isso até hoje, 3.300 anos depois, ao nos dar, então, a mitzvah da Padá, Romá, da vaca vermelha, do bezerro vermelho, e nela estava o princípio implícito de tikkun, de reparo, de correção, daquele desvio, digamos, bem intencionado, mas terrivelmente errado na escolha da nossos próprios messias, nossos próprios intermediários. Portanto, a perfeita chuva, o retorno perfeito, o arrependimento com relação ao Egel, ao bezerro de ouro, que resultou em um desvio bem intencionada dos mandamentos de Hashem, mas por uma má interpretação desses mandamentos, resultou nesse desvio dos mandamentos do Eterno, que os judeus cumprissem uma mitzvah cujas razões estavam extremamente ocultas para nós. Em outras palavras, com a mitzvah do pará do mar, da vaca vermelha, o Eterno estava ensinando a Israel que o Messias intermediário, que o ungido intermediário que ele tem, como foi Moisés, na primeira redenção, não é algo que podemos fabricar, é algo que Hashem, e somente Hashem, nos dará, sem dúvida, intervenção humana. Veja, sempre que há dezenas de falsos messias, cada vez que escolhem um, terminou em fiasco. Nós temos apenas um só, que resistiu ao teste do tempo. Nosso único candidato, Sua Majestade Yeshua HaMashiach, a quem esperamos em breve e em nossos dias como o Messias, filho de Davi, a Parashá da vaca vermelha, Pará do mar, ele está nos enviando uma nova mensagem para todo o nosso povo israelense. Cuidado para não fabricarem outro bezerro de ouro novamente, nomeando alguém Messias que não foi escolhido por Hashem.
mesmo que Moisés demore a descer da montanha. Ele foi o escolhido por Hashem para a primeira redenção. Não o substituamos por um bezerro de ouro. E embora sua majestade eleita, o único ressuscitado e vindicado por Hashem dentre os mortos, tarde em descer da montanha à direita do Pai, onde agora está, tenhamos paciência, não o substituamos por nenhum bezerro de ouro, por mais belo que seja. Porque este mesmo Yeshua, não outro, este mesmo Yeshua, que foi tomado de vocês para o Shamaim, assim virá de novo, como o viram subir ao Shamaim. E o sinal é este. Qualquer um que se apresente como Messias ben Davi, sem antes ter se apresentado como o Messias sofredor, não se qualifica para ser Messias ben David. E nesse sentido, há apenas um que é qualificado por daqueles de quem um erro disse: você é o meu amado, em ti minha alma encontra contentamento, fazendo uma alusão ao Salmo Messiânico número 2. Tu és meu filho, hoje te gerei, antes de ser Messias monárquico. O autêntico Messias tem que ser purificado na mikvé do sofrimento, sem passar pela etapa de incubação. O Messias sofredor não poderá depois se apresentar como o Messias invicto, o rei Messias. Então, por que nossa paracha diz Sot Hukat Atorá e não Sot Hukat Apara Aduma? Por que diz isso? Porque o que está escondido por trás é o Mashiach. E visto que Mashiach é um assunto de toda a Torá, não de algum texto em particular, não de uma seção em particular, mas de toda a Torá. Nossa paraxá faz uma alusão a esse Messias, dizendo Sot Hukat a Torá. Não Sot a Hukaduma, não o particular, o geral. Porque aqui o que está escondido é Messias, e Messias engloba, encapsula toda a Torá. E é por isso que esta paraxá, meus amigos, é para Adumá. Inclui toda a Torá, porque é uma alusão ao Mashiach, por quem o Eterno trará vida, expiação, redenção, justificação, esperança de vida eterna para todo Israel e para todos os gostos da nação, que se refugiem debaixo das asas do Deus de Israel. Feliz é o povo que entende isso. Feliz é o povo a quem o Eterno revelou e está revelando a identidade oculta de Mashiach na Torá e nesta paraxá, para a Dumá de Hukat. Shalom, shalom.